Muito bem, vamos lá então, iniciando mais um estudo aqui do nosso Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e nós vamos estudar hoje dois temas, né? Acredito que dois temas, né? O item número 9 desse capítulo, Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, e também, conforme for, né, se nós não chegarmos até lá, a ação dos espíritos durante os combates, ou os espíritos durante os combates. Então, inicialmente aqui, nessa questão 536, nós temos aqui Kardec. Então, agora, lembrando que no nosso último encontro, nós estudamos sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, né? E conforme nós conversamos, Kardec procurava deixar de uma forma mais clara os limites da ação dos espíritos aqui no mundo físico, não apenas através de uma influência moral ou através de uma influência, né, nos pensamentos, né, nas ideias dos homens, mas de uma ação direta no mundo material, interferindo na nossa vida, através de ações que possam, de alguma forma, alterar aqui a nossa existência, né? Como no caso de acidentes, no caso de provocar uma desencarnação ou fazer algo favorável. Eu me recordo de, há muito tempo isso, muitos e muitos anos, eu não me recordo exatamente quando foi, tinha uma série que passava na Rede Globo relativa a essa questão da influência dos espíritos no mundo, aqui na nossa vida, né? Nos acontecimentos da vida. Era uma série americana, né, que trazia na sua essência anjos que agiam na vida das pessoas. Claro que tinha ali uma conotação talvez um pouco religiosa ou de acordo com a cultura daquele país, né, que tem ali as tradições católicas e protestantes ou evangélicas, que são as crenças predominantes naquele país. Então essa série falava dos anjos, eu não me lembro exatamente o nome da série. Então mostrava assim as pessoas vivendo suas vidas e de repente aparecia um anjo ajudando uma pessoa que se machucava, ou alguém que estava caindo num precipício, aparecia alguém e puxava a mão dela, depois ela procurava, essa pessoa desaparecia. Então traz para nós essa ideia de milagres, a intervenção desses espíritos, esses espíritos de uma ordem mais elevada, na categoria de anjos, e dessa forma então atuando aqui entre nós, mexendo com a nossa vida a partir dessa presença mais contundente, né? E da mesma forma também daquela ideia dos demônios, espíritos malignos que aparecem entre nós, e nós vemos isso o tempo todo, filmes e mais filmes que surgem na televisão, no cinema, mostrando que você entra numa casa assombrada e de repente os espíritos aparecem, você está andando na rua e aparece um espírito do mal. Então, essa fantasia que hoje nós vemos através do cinema, através dos programas, né, de televisão, Kardec já, ou melhor, as pessoas, né, daquela geração já conviviam com essas histórias, com essas lendas, né, desde aquela época. Então Kardec, quando apresentou para nós a ação dos espíritos, sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, era exatamente para deixar isso de uma forma mais clara, porque começamos a estudar a realidade dos espíritos, a partir da comunicação direta com eles, agora estudando a mediunidade, a natureza dos espíritos e tudo mais, e depois então entendendo de que forma que eles se relacionam conosco aqui no nosso mundo material. Seguindo essa mesma linha de raciocínio então, aqui no item número 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, também porque existem histórias, tradições, culturas, né, até mesmo a parte de religiões, né, quando nós falamos dos deuses, por exemplo, dos greco-romanos, desde os deuses mais antigos, que falavam de deuses, por exemplo, Mãe Natureza, o Deus da fertilidade, Deus do solo, Deus da chuva, Deus do trovão, dentro da cultura nórdica, né, que nós também
conhecemos na atualidade através dos estudos de super-heróis. Então a nossa mente está permeada de histórias, contos, lendas, tradições, cultura. Então nós precisamos fazer uma filtragem para entender exatamente o que é real, ou o que faz parte de uma fantasia, ou de uma crença equivocada. Então Kardec aproveita então esse contato com os espíritos instrutores e aborda então esse tema para nos ajudar aqui no melhor entendimento. Então vamos lá. Questão 536. Pergunta Kardec: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas, ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Então, fenômenos da natureza que nós vemos no nosso dia a dia, né? Tempestades, vulcões, secas, pragas diversas, né? Então, tantas e tantas coisas acontecendo pelo mundo afora, e essa nossa geração convivendo com isso de uma forma muito mais intensa, dadas as mudanças climáticas e tudo que diz respeito ao clima em especial. Mas quando nós falamos sobre esses fenômenos da natureza que trazem perturbações aqui para a nossa vida, pelo menos assim nós entendemos da nossa perspectiva, né? Porque nós nos perguntamos, né, ou nós avaliamos aquilo que a natureza nos oferece interferindo na nossa vida. Já os fenômenos em si, eles então têm ali ações ou têm ali funções específicas para a própria natureza. É o caso da chuva, é o caso do sol, é o caso do frio, mudanças de estações. Então tudo isso faz parte de um ciclo natural, que nós vamos então estudando os ecossistemas, estudando todos esses fenômenos, e percebemos então que é necessário para que o nosso planeta, pelo menos dentro dessa parte climática, tem ali, né, um equilíbrio. Mas agora esse equilíbrio, o que é equilíbrio para a natureza não significa que seja para nós algo que nos ajude, né, ou que nos proporcione uma vida mais equilibrada. Mas de qualquer forma, então, Kardec pergunta se esses fenômenos acontecem de uma forma fortuita, acontece por acontecer, ou se isso tem algum fim providencial, ou se isso acontece por uma causa específica. Kardec então recebe como resposta: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Ok, os espíritos deram para Kardec uma resposta genérica, mostrando que se Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo que acontece parte de Deus. Se Deus é a inteligência suprema, tudo tem uma razão de ser. Então acontece com a permissão e com o objetivo, embora nós não tenhamos esse entendimento. Mas na questão 536A, Kardec então, não satisfeito com a resposta, ele então dá uma aprofundada. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Então, se inicialmente isso traz ali benefícios para a natureza, ou algum tipo de prejuízo, se assim nós entendemos, né? Como é o caso, por exemplo, dos vulcões e tudo mais, a natureza sofre os seus benefícios, recebe os seus benefícios ou sofre as suas consequências. Mas e o homem? O homem é o objetivo final desses fenômenos, já que nós entendemos o nosso planeta como sendo o palco da nossa existência humana. Nós somos os principais atores, claro que dentro da nossa visão, nós somos os principais atores que atuam aqui no nosso planeta. Então eu até me recordo, eu conversava aqui em casa esses dias, que eu me recordo que eu assisti certa vez a um programa do Jô Soares. Ele fazia uma entrevista com o Chico Anísio, e ali foi interessante, né, porque o Chico Anísio, não sei porquê, não me recordo por que motivos, eles falavam sobre matanças de animais e acabou falando sobre o hipopótamo, né, e o Chico Anísio perguntava para o Jô Soares, né, fala para mim, qual é a função do hipopótamo na natureza?
Para que ele serve? Que diferença faz se o hipopótamo está vivo ou se ele está morto? Aí o Jô Soares ficou meio constrangido, né, por avaliar de uma forma tão simplista, de uma forma tão superficial a vida de um animal, e o Chico Anísio perguntava isso, e ele ficava insistindo. Então parecia engraçado, mas ao mesmo tempo parecia constrangedor e tudo mais. Então, diante disso, né, eu levantei essa questão. Se nós olharmos, né, se o homem perguntar para que serve o hipopótamo, a princípio ele vai dizer, né, de uma forma também superficial, o hipopótamo não serve para nada. Mas e se você perguntar para o hipopótamo para que serve o homem? O hipopótamo não só vai dizer que não serve para nada, como também o homem acaba sendo, né, trazendo grande prejuízo para ele. Então, quando nós colocamos que o nosso planeta serve de palco para a nossa existência, nós estamos vendo isso de uma forma muito simplista e egoísta, porque nós nos colocamos como protagonistas aqui do nosso planeta. Claro, né, somos ali os seres mais evoluídos, né, pelo menos espiritualmente, intelectualmente, racionalmente, mas daí nós acreditarmos que o planeta todo serve apenas para nós, acaba sendo essa visão muito humana, né, ou muito materialista. Né? Por isso, então, nessa questão Kardec coloca na 536, se esses fenômenos sempre objetivam o homem. Então, mais uma vez, nós estamos, claro, nos colocando no centro das atenções, porque nós estamos pensando em nós, né, como sendo ali o centro dessas atenções. Dudu colocou, né, mas através da nossa sujeira mental estamos atrapalhando o clima do planeta. A nossa vontade de atrapalhar o que nos foi dado, né, florestas disseminadas, lixos nos rios, mares, etc. Precisamos entender que tudo isso se volta para nós, né? Então começa por esse lado, né? Os animais sendo extintos para vendas, não consigo entender essas pessoas. Pois é, tudo na verdade tem um objetivo na vida, seja no mundo animal, vegetal, etc. O povo não vê que está acabando com o nosso planeta aos poucos, né? Mas a gente acaba vendo que traz esse efeito negativo pelas suas próprias reações, né? A natureza reage. Não, claro, né? Não existe a natureza reage intencionalmente contra o homem, né? É simplesmente o desequilíbrio que o homem sofre as consequências. Bom dia, Alcimar. Então, muito bem. Esses fenômenos, então, sempre objetivam o homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionado ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então nós colocamos desde um terremoto, um vulcão, os fenômenos climáticos. Então tudo isso diz respeito aos ajustes do nosso planeta, das forças que regem aqui o nosso mundo, né? Desde a parte climática, onde nós temos ali correntes, onde nós temos temperaturas, temos ali a movimentação, né, no caso do vento como consequência, as secas, as chuvas. Então tudo segue, na verdade, um ciclo muito lógico, embora nós não entendamos muito desses fenômenos, né? Basta a gente pensar, por exemplo, por que quando tem o desmatamento nós temos ali um aumento da temperatura? Porque é uma questão lógica, né? Não tem umidade por causa da falta da vegetação, por consequência o clima fica mais seco e também mais frio, dependendo da região do planeta. Por que na parte central do nosso planeta é mais quente e nas partes polares acaba sendo mais frio? Não é simplesmente um capricho da natureza, mas acaba sendo algo bastante lógico. Então hoje nós temos, né, as ciências da natureza, no caso dos estudos meteorológicos, geológicos também, e dentre outras ciências, estudando cada uma dessas categorias de fenômenos. Mas ainda assim acaba sendo para nós algo bastante misterioso nesses aspectos. Mas a gente olha então o nosso planeta se movimentando fisicamente e climaticamente, né? Tanto dessa parte climática, né, que depende muito dessa movimentação de gases, da temperatura e tudo mais, e mais a parte física do nosso planeta propriamente dito. No meio de todos esses fenômenos, de toda essa movimentação, nós estamos aqui vivendo as suas ações, positivas ou negativas,
climas mais agradáveis, chuvas favoráveis, um tempo mais quente, um tempo mais fresco, ou então no caso, né, quando nós temos ali situações adversas, quando nós pegamos, por exemplo, chuvas torrenciais, secas, que trazem para nós grandes problemas, essa movimentação geológica que também traz ali para nós as suas consequências, enfim. Nós vemos então ali que enquanto o nosso planeta busca os seus ajustes, apesar dessas grandes alterações que vem sofrendo nessas últimas décadas, nós então estamos ali, vivenciando, colhendo esses resultados, que mais uma vez para nós pode ser positivo ou pode ser negativo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós fazemos um estudo sobre as questões climáticas do nosso planeta, né, já que geológicas, né, o homem interfere muito pouco nessa parte geológica, né, salvo ali quando nós temos a parte de desertificação, por exemplo, no caso dos desmatamentos e tudo mais. Mas em termos assim de crosta terrestre, nós interferimos muito pouco. O homem, por exemplo, não causa um terremoto, o homem não causa, não provoca ali a erupção de um vulcão, salvo se ele utilizar forças ali muito intensas, mas de uma forma natural isso acaba não acontecendo. Mas na parte climática, sim. Então nós lembramos que a Revolução Industrial, por exemplo, né, dentro da história moderna, nós temos ali a partir do século XVIII, 1700 e alguma coisa, com a descoberta da máquina a vapor, né, na Inglaterra, e dali começou a se espalhar pela Europa e outros países, né, tanto da Ásia como da América e tudo mais. Um grande volume de poluentes começaram então a ser jogados na atmosfera com a queima do carvão, né, no caso combustível fóssil. Essa, então, a partir do século XVIII para cá, nós percebemos um aumento significativo na poluição. E isso, então, começou saindo daquela condição estável, podemos dizer de certa forma previsível do passado, começamos então a receber aqui algumas surpresas com essa alteração toda. Então aquilo que o homem achava, por exemplo, né, São Paulo, por exemplo, era chamada de terra da garoa. Isso porque, né, nessa época do inverno principalmente, era muito frio aqui em São Paulo, outras regiões eram muito bem definidas as suas estações. Hoje não, hoje nós tivemos essas mudanças todas por causa dessas alterações. Então a natureza vai, conforme o ambiente vai se alterando, a natureza vai se ajustando também. Mas ainda assim nós perguntamos, né, Kardec volta a insistir nessa mesma questão 536, agora 536b. Né, poucas questões Kardec se aprofundou tanto, ou se estendeu tanto sobre o mesmo tema. Ele pergunta mais uma vez: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. Então, se os espíritos fariam isso propositalmente. A resposta mais é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, perguntando aqui se nós somos o objetivo de todas essas ações. O mundo por si só busca os seus ajustes, e conforme os espíritos prevêem para nós, nessa mudança no nosso planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, diz respeito também à alteração do nosso planeta. Para nós é algo que se encontra ainda um pouco distante da nossa compreensão, né, de que forma que se pode modificar a estrutura do nosso planeta, o clima do nosso planeta, para fazer com que ele nos ofereça um ambiente tranquilo, um ambiente equilibrado e harmonioso, para que nós possamos nos desenvolver sem enfrentar essas dificuldades das provas e expiações. Por exemplo, alguém que vive num ambiente suscetível a terremotos. Então, um indivíduo que não tem mais provas, não tem mais expiações nenhuma para poder sofrer, e de repente ele está num lugar, acontece um grande terremoto, aquela grande quantidade de morte, uma destruição material, perda de patrimônio, todo aquele abalo emocional,
Qual é o sentido disso se o espírito não tem mais motivos para passar por esse tipo de situação, ou por essas situações? Então, por isso, os espíritos dizem para nós também que o nosso planeta vai evoluir não apenas moralmente, mas vai ter também uma alteração física. E aí, então, nós imaginamos, né, que seja aquela calmaria, aquela estabilização da natureza, até porque nós voltaremos também os nossos esforços para fazer com que o nosso mundo retome o equilíbrio pela própria conscientização. E nesse caso, essa parte de conscientização ecológica, da participação mais direta do homem na limpeza, no reflorestamento e tudo mais, isso acaba sendo, na verdade, uma consequência da sua evolução moral. Porque o homem sabe que se ele destrói alguma coisa, ele vai ter que depois repor aquilo, ele vai ter que reconstruir. Então, se o homem se conscientiza, ele passa então a conviver de uma forma equilibrada com a natureza. Aquilo que destruiu começa então a ser reconstruído, aquilo que antes, que no passado acabava sendo algo destrutivo para a natureza, poluição dos rios, poluição dos mares, poluição da atmosfera, o homem então para de fazer isso, pela sua própria conscientização, preservando aquilo que nos é oferecido por Deus, a nossa convivência saudável, a preservação dos animais, enfim, tudo isso virá como uma consequência da nossa evolução moral. Então, esse ajuste físico do nosso planeta, essa estabilização aqui no nosso mundo, a nossa convivência harmoniosa com o ambiente onde nós nos encontramos, isso faz parte dessa evolução. Então, por isso, nós vemos a ação dos espíritos fazendo com que o nosso mundo vá se ajustando. Inicialmente, independente das nossas necessidades ou independente daquilo que nós vamos sofrer ou não. É uma responsabilidade com o planeta. Depois, entra então aquilo que nós temos ou não por merecimento receber ou deixar de receber. Na questão, aqui no nosso Livro dos Espíritos comentado por Ramatiz, nós chegamos até a ler esse texto, acho que eu li por engano, que eu peguei um outro texto, acabei lendo esse daqui, mas a gente relê que o título do comentário é Os Espíritos e a Natureza. Diz assim para nós: os fenômenos da natureza, como por exemplo erupções vulcânicas, que chegam a soterrar cidades, como no caso de Herculano e Pompeia, na Itália, são agentes das provas coletivas das criaturas que ali pereceram, mulheres, crianças e até animais, sendo que esses últimos não têm nada a ver com provas e expiações, pois ainda estão em processo de despertamento. Morreram bilhões de animais marinhos pela alta temperatura das águas. As cinzas irradiavam calor que ultrapassava o raciocínio dos próprios homens de ciência da época. Morreram igualmente muitas pessoas do campo que não participavam dos bacanais de Roma. Tudo isso foi programado por elevados espíritos agentes de Deus para dar cumprimento às leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por ser permissão de Deus. Vejamos a resposta que os espíritos luminares que assistiam a Allan Kardec deram à pergunta focalizada. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Notemos que quando os homens não fazem guerra, a natureza a faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. Essa catástrofe da natureza, acima referida, aconteceu no momento do sacrifício de cristãos, no Coliseu de Roma, por ordem daqueles que estavam descansando nas suas piscinas térmicas. Outros, eram velhos devedores do passado, cujas façanhas tiveram como cenário o Egito e outras nações guerreiras. Desejamos dizer que a morte é vida, e os meios de morrer são diversos, de acordo com as necessidades de cada um. Os espíritos da natureza são os agentes de todos os movimentos relacionados com ela, por ordem de Deus.
Eles sabem o que fazer ante as necessidades humanas e mesmo da própria natureza. Isso que eu acabei de falar para vocês. Eles agem em benefício da natureza, em benefício do planeta, apesar dos homens, e também agem de acordo com as necessidades evolutivas do homem, já que nós somos seres, né, criaturas primárias ou criaturas, princípios inteligentes que estão em processo de evolução, e essas experiências fazem parte desse processo de aprendizado. Então agem em benefício do planeta, agem em benefício dos homens e procuram então conciliar essas necessidades de ambos de acordo com a nossa necessidade atual, desse nosso momento. Se ainda não compreendes por que Deus permite essas matanças, estuda e trabalha, que o tempo não passará em vão. Ele vai trazendo para todos nós a verdade que sempre fica de pé. Ainda existem muitos segredos que depois iremos desvendando de acordo com a capacidade humana. Compete a nós, encarnados e desencarnados, esperar, não com os braços cruzados, mas operantes. Deus não exerce ação direta, mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, aos quais podes chamar engenheiros siderais, ou como queiras chamá-los, desde que as designações sejam referentes aos espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que lhes possibilita dominar a natureza. As divisões da natureza são diversas, e cada divisão existe como despertamento, dirigido por espíritos angélicos, que comandam e fazem com que trabalhem até os ignorantes, para a paz do universo. A assistência espiritual existe desde os homens aos anjos mais qualificados, desde o elemento primitivo aos maiores ninhos cósmicos na vastidão do infinito, sem esquecer todos os tipos de animais. É bom que possas analisar o trabalho da espiritualidade superior na manifestação do seu carinho para com a vida em nome do Criador. Analisemos o que temos feito para a harmonia da natureza. Na verdade, eu tinha lido um outro texto falando sobre essa questão de Herculano e Pompeia, né, das erupções vulcânicas, mas foi em outro texto, em que essa passagem também era citada. Mas aqui o que nós vimos então, trata exatamente disso, esse equilíbrio entre as necessidades do planeta, entre as necessidades do homem, as necessidades da natureza, tudo então se desenvolvendo para que a evolução aconteça. Depois nós temos aqui então, né, um outro tema, uma outra questão, deixa eu pegar aqui rapidamente. Questão 537. Kardec então faz uma referência à mitologia, lembrando que esses espíritos então também eram mencionados e cultuados e adorados no passado. E Kardec pergunta: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as coisas espíritas, sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. O que ele quis dizer com isso? Que se havia Deus para todo tipo de departamento, ou de setor, ou de divisão da natureza, naquele passado, e esses espíritos eram considerados deuses, aqui no nosso presente, Kardec pergunta se realmente esses espíritos, existem espíritos responsáveis por esse ou por aquele, ou essa ou aquela divisão dentro da nossa natureza, dentro da natureza aqui do nosso planeta, embora não vistos como divindades, mas vistos realmente como espíritos responsáveis por tudo isso. Deus do trovão, Deus da chuva, será que nós temos espíritos que são responsáveis por esses fenômenos da natureza? Ora, eles nos representavam esses deuses, ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Aqui, por enquanto, Dudu, o que ele fala para nós é relacionado aos espíritos superiores. Mas, como nós já vimos também, existe uma hierarquia em que há espíritos que agem e há espíritos que comandam. Né? Então, porque mostra ali que, nesse caso dos elementais, que Kardec explorou pouco, infelizmente, aqui nas obras,
e é lógico que tenha sido pouco, porque esse não era o objetivo, mas ele fala de espíritos em processo de desenvolvimento, em determinados estágios evolutivos que nós ainda... Porque nós não temos uma escala, desde o mais primitivo até o mais evolutivo, até o mais evoluído, tentando entender exatamente quais são as etapas evolutivas que os espíritos vivenciam. Por exemplo, né, seria muito fácil para nós se nós tivéssemos uma linha evolutiva dizendo que a ameba se encontra nesse ponto, o pernilongo se encontra nesse ponto, a barata se encontra, se esses animais, se esses seres evoluíssem de espécie para espécie até chegar na mais complexa, até chegar na mais avançada, que é no caso, por exemplo, de um espírito puro. Do átomo ao arcanjo, podemos dizer então, de uma ameba àquele espírito puro. Quais são os estágios evolutivos? Será que ele passa necessariamente por cada uma das etapas? Então, na verdade, existem ramificações nesse processo que nós não conhecemos. É a mesma coisa que acontece, né? Pois é, né? Então assim, é a mesma coisa que acontece quando nós falamos sobre a evolução do homem. Aí nós pegamos assim lá dos seres dos primatas, que foi ali a origem, né, da evolução dos seres humanos. Aí nós pensamos então, primeiro você tinha ali um primata, no caso, por exemplo, de um chimpanzé. Esse chimpanzé evoluiu para um bípede. Esse bípede, então, passou ali primeiro para o Homo erectus, depois ele passou para o Homo habilis, depois passou para o Homo sapiens, e assim ele vai avançando. Só que, na verdade, quando a ciência estuda a evolução dos hominídeos, nós encontramos muitas ramificações. Nessas ramificações, nós pegamos, por exemplo, né, que existem espécies que elas chegaram num ponto paralelo ao homem em que elas se extinguiram. Elas foram extintas e aí então o homem seguiu por um caminho e aquela espécie deixou de existir. Porque do contrário, né? Olá, Arnaldo, boa tarde. Porque do contrário, nós teríamos ali o homem convivendo com uma espécie semelhante de hominídeo. E nós vemos que não. Somente o homem chegou nessa condição. Então, mas não porque outras espécies evoluíram para o homem, mas porque outras espécies deixaram de existir. Então, para nós, é muito difícil falarmos assim, os elementais se encontram exatamente em que ponto da escala evolutiva. Nós não sabemos. Nós não temos essa linha evolutiva para dizer assim, olha, depois que ele era um cachorrinho, ele passou a se tornar um elemental, depois do elemental ele evoluiu e acabou se tornando depois um homem. Nós não sabemos. Exatamente por falta de estudo e por falta de compreensão, né? Há uma mutação realmente, mas isso acontece com milênios de tempos e espécies sendo sumidas, né? Exato, né? Então elas vão sendo ali, passando por esse processo de nação. E também, até porque a gente não sabe exatamente se tudo acontece aqui no nosso planeta ou se acontece em outros mundos. Nós temos ali teorias, temos ideias, temos raciocínios, mas nada definitivo porque esse assunto ele não foi bem explorado. Até porque também os espíritos não deram para nós, não deram prioridade para nos instruírem a esse respeito, porque nós temos tantas coisas a aprender sobre a nossa própria natureza, né? Primeiro nós temos que nos conhecer moralmente, todas as etapas evolutivas, todas as leis, né, que nos influenciam, nos dirigem, para depois começarmos a entender outras linhas. Até a parte dos animais também acaba sendo um grande enigma para nós, né? Kardec também explorou pouco esse assunto, logo nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. E nós temos alguns estudiosos que se dedicaram às pesquisas nos livros e tudo mais, mas ainda tem muita coisa, né? Vai saber, né, Andréa? Vai saber que a gente já viveu tudo isso. Porque é uma grande questão também, né, a respeito da origem dos homens, né? A gente tem ainda essa ideia, até porque a própria metempsicose, que é aquela ideia oriental da reencarnação do homem sendo animal, para muitos, né, ser uma barata é uma punição. Então, se cuida que de repente na próxima encarnação você vai reencarnar como barata, como punição da sua vida, né? Essa é a parte problemática. Mas de qualquer forma, né, a gente lembra que nesse ciclo evolutivo, em que o homem, né, em que o espírito sempre progride, sempre evolui, a gente acaba tentando entender realmente essas questões. Mas ainda está muito longe do nosso entendimento.
Se alguns animais tivessem leis morais durante a sua vida, nós estaríamos fritos, né? É uma questão da escala evolutiva, né? Então, conforme o ser, o princípio inteligente, né? Mesmo que seja ali numa condição mais primitiva, conforme ele vai evoluindo, ele vai então tomando mais clareza da sua realidade, ele vai tendo um melhor entendimento, né? Nós estamos aqui com essa pretensão de nos acharmos como seres mais evoluídos, mas ainda temos muito ainda que evoluir. Mas então Kardec perguntou a respeito desses espíritos da mitologia, se isso tem algum fundamento. Os espíritos respondem: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ele perguntou o seguinte: uns eram encarregados dos ventos, dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. É destituída de verdade? Tão pouco destituída que ainda está muito aquém da verdade. Vamos então aqui aprender um pouco mais com Miramês. Vamos lá. Os deuses, ele diz assim para nós. Só um instantinho. Aqui. Diz assim: certamente que não existem deuses. Os antigos classificavam os espíritos agentes de Deus como sendo deuses menores, por não compreenderem as leis do Senhor manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde quer que esteja. Ao falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamentos da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos, existem espíritos altamente evoluídos e, sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida. Sob as bênçãos do Criador. Assim, a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, os pássaros, os peixes, as flores, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, os lares, as cidades, os estados, as nações e a própria terra têm seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta, cada vez mais presente, a força soberana a que chamamos Deus. Existem espíritos da natureza, cujo trabalho é de preservar a vida estuante em toda parte, e eles devolvem aos homens a soma da devastação que a ignorância impulsiona. Os espíritos que presidem os fenômenos geológicos não precisam habitar o interior da Terra, como muitos pensam, para tal objetivo. Esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulações de fluidos que são colocados neste ou qualquer lugar e que a química se encarrega de fazer manifestar. Todos esses fenômenos são vigiados pela força divina, que permite ou não a sua realização. O que os homens do passado achavam que eram deuses, tornamos a dizer, eram espíritos de alto porte espiritual, encarregados de orientar outros menores na execução dos trabalhos da natureza. Alguns dos teólogos naturais que os viram, possuídos da terceira visão, os classificavam como sendo deuses, na função de preservar a natureza. O progresso, no entanto, tem a capacidade de corrigir equívocos, mostrando verdades mais acentuadas para os que se encontram preparados para tal. Hoje, por meio da mediunidade que o Espiritismo educa, podem-se observar esses chamados deuses se comunicando com os homens a dizer uma verdade mais limpa do que antes, e no amanhã deverá receber revelações mais avançadas que as de hoje. Em torno de ti, em torno da tua casa, no teu trabalho e mesmo no teu lazer,
se encontram muitos espíritos te vigiando, te ajudando e por vezes te perseguindo, de acordo com a tua índole. Porém, a doutrina espírita te ajuda a conviver com eles, extraindo desse convívio lições imortais, por serem eles teus irmãos, mais ou menos evoluídos, mas não deuses. São espíritos que vivem em faixa diferente da tua. Todas as religiões sabem da existência desses espíritos em trabalho por toda parte, em nome do Criador. Não sejais tolo na arte de compreender, porque a verdade, e sempre ela, onde quer que se manifeste. Se existe um diretor para a Terra, no caso Jesus Cristo, essa mesma lei abrange toda a criação em todos os sentidos que podes pensar, e que ainda escapa às tuas deduções. Deus, o supremo mandatário do universo, comanda toda a vida, onde ela palpita, usando todos os seus filhos para o co-comando de todas as coisas, sem que ele perca de vista o cinetismo cósmico. Então fala para nós aqui dessa grande coordenação, né? Então é muito interessante quando a gente começa a estudar, por exemplo, sobre a natureza. Muitas vezes nós nos deparamos com espíritos que foram indígenas aqui na Terra. E depois de desencarnados, eles continuam ainda presentes na natureza, né? Atuando junto à natureza, distantes da vida comum do homem encarnado. A sua preocupação são os animais, são as florestas, são os rios. Inclusive quando, eu me recordo de ter... Quando surgiu o assunto, perguntar sobre os animais aos espíritos, né, isso há bastante tempo eu fiz aquela pergunta. Quando eu perguntei, né, vocês se lembram, né, aquelas 3 perguntas que eu fiz, né, sobre as colônias espirituais, sobre os animais e sobre a transformação de fluidos. No caso dos animais, eu perguntei, né, como que a espiritualidade ou como os espíritos trabalham com a desencarnação dos animais, com a evolução desses seres. E aí então na resposta eles me falaram sobre espíritos que atuam junto a esses espíritos, e que no plano espiritual existe aquilo que eles chamaram, né, de um grande laboratório para essas almas, auxiliando na evolução, conduzindo da forma como é necessário para elas, passando ali pelo devido tratamento, pela evolução, coisas que nós sequer imaginamos existir. E mesmo que soubéssemos da existência, nós teríamos pouca condição de compreender de que forma que esse processo acontece. Infelizmente, ainda para nós, esse assunto acaba sendo pouco explorado pelos espíritos. Isso porque nós ainda nos preocupamos, né, ainda, né, em estudar aquilo que foi publicado a respeito desse assunto, que muitas vezes ali foi uma publicação de passagem, que teve alguma citação, mas nós mesmos aqui como encarnados e estudantes da doutrina, acabamos explorando muito pouco. Então temos ali um campo enorme ainda a ser explorado, a ser compreendido, mas com o tempo a gente vai aprendendo um pouco mais. Lembrando mais uma vez que o sofrimento ainda do ser humano, o sofrimento do homem encarnado e desencarnado, acaba sendo para nós o centro de todas as atenções. Nós queremos resolver as nossas dores, parar com o nosso sofrimento. Por isso, então, esses assuntos acabam ficando em segundo plano. Por que nós vamos perguntar de onde vem, de onde vem, ou para onde vai o cachorro que desencarnou, se nós ainda estamos vivendo aqui as nossas dificuldades numa diferença social, num mundo desequilibrado, com guerras, com doenças, com misérias? Então a gente percebe que a nossa prioridade ainda está em resolver esses problemas. E eventualmente a gente tem aquele que se interessa um pouco mais por esse ou por aquele assunto. Então falar sobre natureza, falar sobre os espíritos elementais, falar sobre os animais, as forças da natureza, são temas que foram citados, né, mas infelizmente ainda pouco explorados por nós. Vamos lá, avançando um pouco mais. Kardec, então, na questão 537A, ainda falando sobre esses seres, né? Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Aqui nós já vimos Miramês trazendo aquele comentário baseado nessa resposta, né? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições.
Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, com o tempo e paciência, a gente vai chegar lá. 538. São 540, vai até 540, né? 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Por que ele pergunta isso, né? Porque quando fala numa categoria especial, nós temos, por exemplo, dentro das religiões evangélicas, dentro das religiões católicas, aquela ideia de que os anjos e demônios são seres criados à parte, fazem parte de uma categoria especial, que eles nunca encarnaram e nem vão encarnar, segundo esses dogmas. A doutrina espírita passa para nós que todos nós somos criaturas, todos nós saímos daquela condição de simplicidade, de ignorância, para alcançarmos a perfeição. Então, Kardec pergunta, né, se esses seres, é muito mais uma pergunta para constar, né, porque na compreensão das bases da doutrina espírita nós já temos essa resposta. Mas quando nós falamos daqueles seres que atuam na natureza, isso que nós falamos, por exemplo, né, que nós temos aqueles espíritos que coordenam e temos aqueles que são os executores, aquelas forças espirituais que agem na natureza, né, colaborando, por exemplo, para o desenvolvimento de floresta, ajudando esses seres mais primitivos. E aí, então a pergunta é, esses seres já chegaram a reencarnar alguma vez? Eles foram criados especificamente para aquilo? Depois que eles evoluírem, eles passarão a reencarnar? São todas essas dúvidas que vão surgindo. Mas a resposta dos espíritos eles são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? Quer dizer, como nós, serão como nós? Ou que foram como nós? Aqueles que serão como nós, podemos dizer aqueles espíritos ainda numa condição muito primitiva. Saíram, por exemplo, dos reinos inferiores da natureza e estão passando por esse processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, até chegar na condição humana. Tomados passionalmente, nós avaliamos os seres humanos como seres que não são tão evoluídos assim. Seres problemáticos, seres ali cheios de conflitos, cheio de problemas, de dificuldades. E aí então a gente pensa, né, se o homem é o estágio mais evoluído que um espírito pode alcançar, nós teremos muitos problemas, mas nós estamos avançando dentro da nossa condição. Então tudo faz parte desse processo de evolução. Então, seguindo aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acabei perdendo o que você escreveu, André. Escreve para mim de novo, por favor. Mas então falávamos aqui sobre essa questão dessa categoria especial, né? Então o que Kardec coloca é que esses espíritos então serão como nós. Não, você escreveu alguma coisa ali que eu não vi o que você tinha colocado, um comentário que você fez. Então esses espíritos serão como nós ou foram como nós? Foram no caso dos espíritos que já evoluíram, que serão naqueles que estão em processo de evolução. Achei dúbia essa resposta, porque se foram como nós, não poderão voltar a ser humano, mas nós não podemos ser espíritos que só cuidam da natureza. Todos os seres evoluem, né? Então essa resposta, sim, ela não é bem dúbia, porque assim, esses seres que presidem os fenômenos da natureza, ou que atuam de alguma forma nos fenômenos da natureza, são aqueles seres mais evoluídos que dirigem e aqueles menos evoluídos que atuam. Então aqueles que serão, como eu falei agora há pouco, são aqueles que vão passando por esse processo de desenvolvimento até chegarem à condição humana. E aqueles que já foram aqueles que já chegaram numa condição mais evoluída e já passaram dessa fase humana, de provas, expiações, de regeneração. São espíritos que já evoluíram. Então é nesse sentido, né? Agora, se nós não podemos ser espíritos que só cuidam da natureza, o fato de nós sermos espíritos em processo de evolução faz com que nós sejamos submetidos
a diversas experiências para alcançarmos essa condição de pureza. Temos que desenvolver o nosso intelecto, temos que desenvolver os nossos valores. No caso, por exemplo, de você falar sobre superação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, como é que você vai fazer isso se você não interagir com outros seres humanos e não interagir com a vida aqui no mundo físico? Não vivenciar as experiências do mundo físico. Mundos mais evoluídos, por exemplo, porque a natureza para nós, essa natureza diz respeito ao nosso planeta. Mas e naqueles mundos que são imateriais? De que forma que nós podemos entender essa natureza? Então, por isso, assim, podemos estagiar durante um tempo maior ou um tempo menor nessa ou naquela experiência, mas é inevitável que nós avancemos na nossa jornada, né, na nossa escala de progresso. Na questão 538A, Kardec volta novamente a falar sobre esse tema. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores na hierarquia espiritual, ou na hierarquia espírita? A resposta: segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. E os espíritos, entre os espíritos como entre os homens, né? Então a gente já viu sobre isso aqui, até mesmo nas experiências que nós vivemos aqui na nossa vida material, na nossa vida em sociedade. Kardec, então, né, o Miramês coloca para nós aqui, então, espíritos diferentes. Ele coloca como explicação: Deus é justiça e amor. Sendo assim, o que todos já reconhecem. Ele não poderia criar espíritos à parte, diferentes. Eles são todos iguais, para manifestar a glória. Para manifestar, que está cortando aqui só um instantinho. Muito bem. Eles são todos iguais para manifestar a glória do Criador. Poderia o Criador criar espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Vê bem o que disse Jesus, anotado por Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Se analisares toda a criação, verás com facilidade a perfeição de tudo o que existe, expressando a perfeição do Criador de todas as coisas. De modo que Deus criou o primeiro espírito e continua a criar sem mudanças. Se ele mudar para melhor ou para pior, não existe nele perfeição. Todos nós temos os mesmos caminhos que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece, a fim de despertarmos as qualidades colocadas por Deus no nosso coração, que pulsa na alma como foco de luz. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, quais os homens na terra, para armazenar experiências, mas no fundo são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Há filosofias pregando que na população dos espíritos da natureza, muitos não se encarnam, nem reencarnam. Como se enganam. Muitas situações ainda são segredos do Todo-Poderoso, mas os próprios espíritos encarregados de revelar a verdade vão dizendo de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Tornamos a dizer, somente a verdade ficará de pé. Queres saber mais do que já sabes e fazer confusão na tua cabeça? O que precisa saber aparecem aos homens vestidas da roupagem simples e na característica da humildade. Para que todos possam compreender com alegria. Algumas religiões convenceram seus seguidores de que o Espiritismo é a religião do diabo. Deus criou tudo, até o diabo, como é chamado. E vê bem, esse Deus é onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro. Por que iria criar um ser que lhe desse trabalho mentindo em seu nome? Não existem espíritos diferentes na sua estrutura. O diabo é nosso irmão, que com o tempo se voltará para o bem e passará a ser anjo, cooperando na criação das coisas que o amor preside. O
conhecimento dos antigos deu algum toque na verdade, para ser completado pela doutrina dos espíritos, que vai ganhando o mundo e as pessoas pelo poder da verdade. É o Brasil, é o Brasil seu berço adotivo, que acolheu essa luz por conhecer sua procedência. Inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando Deus em todos os seus contornos. Para um pouquinho nos teus trabalhos, ou mesmo nas horas do teu lazer, e observa uma abelha no seu trabalho e vê o que ela faz, que o homem, com toda a sua inteligência, ainda não aprendeu. Ele somente copia, assim mesmo a cópia é mal feita. Vejamos bem um só detalhe. Para que possa sentir o Criador, o zangão percebe a irradiação que emite a rainha a uma distância aproximada de 10 quilômetros em ondas curtas, saindo em sua procura, e ela sente que está partindo em busca da procriação. E o teu corpo físico? Já notaste a maravilha do teu funcionamento? Pensa nisso que verás o Senhor dentro e fora de ti, operando maravilhas em sustento da vida. E para finalizarmos aqui nas duas últimas questões, 239. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. Então para nós também fica sempre aquela grande dúvida, né? aquele desejo de querer de saber. Miramês ele diz assim para nós: os ventos são como que o sopro de Deus para a renovação da atmosfera. Eles são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades sob a direção dos engenheiros siderais que conhecem todos os fenômenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Deus está atento a todos os movimentos na vida da criação. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera, para que a vida se esplenda com mais segurança, e os espíritos encarregados disso sabem dosar seus valores, de modo a servir à humanidade. Mas muitos dos espíritos que trabalham nessa renovação são inconscientes dos fatos, assim como o servente e o pedreiro não têm consciência das leis que garantem o aprumo do prédio. Os choques das nuvens são dirigidos por mentes capacitadas. Os raios obedecem a comandos na direção de que Deus determinar. Se eles causam alguns danos para os homens, não passam de simples arranhões diante do bem que produzem, além de que esses ditos danos podem ter sido opção dos próprios espíritos envolvidos, quando no mundo espiritual. As nuvens são como as mãos de Deus a verter águas na terra, e onde elas não caem a um justo sentido, no cumprimento das provas e expiações das criaturas que ali se encontram, como no caso do Nordeste brasileiro, onde as chuvas são escassas. Se a população daquela região se mudasse toda para o sul, ali passaria a não receber chuvas, mudando o clima imediatamente. As provas não são da terra, e sim das criaturas que ali se encontram. Quando um karma coletivo se aliviar, o fardo tornar-se-á leve, o jugo suave, e tudo se normalizará, na paz do Senhor. Então os espíritos encarregados desse trabalho passarão a desenvolver outras atividades. As nuvens se estenderão como uma concha de luz, a abençoar toda a terra, e ela se tornará um verdadeiro paraíso onde principia a felicidade. Os trabalhos para os espíritos de um planeta como o nosso, onde vivemos encarnados e desencarnados, requer muita ação dos espíritos superiores e mesmo inferiores, ao passo que, se a Terra já tivesse alcançado um grau na escala dos mundos, o serviço diminuiria para todos nós, devido à harmonia dos pensamentos de todos, o que contribuiria com as nossas operações em favor dos que ainda se encontrassem no mundo. Ao veres sinais de tempestade, não temas, ora ajudando os espíritos encarregados dessas operações difíceis, porque Deus quer que assim aconteça, para o bem e para a paz de todas as criaturas. Se há alguns danos, é para o bem.
A programação é divina e não humana. Falamos de karma, de dívidas. No entanto, podes aliviar até mesmo a ação coletiva desses distúrbios pela oração e pelo bom procedimento. Vê no Evangelho que o Cristo fez parar as tempestades que se arrojava nas águas. As forças do Espírito nascem ou começam a nascer de qualquer um conceito do Evangelho, na sua simplicidade, como esse mencionado por Mateus. Dá a quem tem sede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Começa a praticar esses ensinamentos, que a luz surgirá em teu coração, em busca de outros preceitos que tenham a capacidade de libertar as criaturas. Se somos sabedores dessa verdade, passamos a respeitar esse trabalho e mesmo a ajudar os espíritos pelo modo que podemos, pelo respeito e pela oração. E aqui a última questão, 540, Kardec diz assim: os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Nós já vimos aqui nos textos anteriores de Ramatiz, falando sobre os seres superiores e inferiores, né? Aqueles que agem por automatismo e aqueles que coordenam esse automatismo. Então a resposta que foi dada a Kardec: uns sim agem com consciência, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas. Enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Aí vem aquela frase clássica, né, que todos nós conhecemos. É assim que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, essa frase aqui ela é muito conhecida, né, exatamente porque ela fala sobre esse encadeamento da natureza, envolvendo todos os seres, envolvendo todos os graus evolutivos, envolvendo todas as necessidades. Então é muito interessante porque nós vemos, como foi colocado para nós, nesse exemplo, que temos na natureza, né, formigas, por exemplo, formigas, abelhas, insetos, de um modo geral. Muitas pessoas perguntam, né, para que servem os insetos? E há então uma pesquisa feita por biólogos que mostrava sobre o grau de dedetização ou grau de uso de agrotóxicos na natureza e a quantidade de abelhas que estavam morrendo. E aí então eles avaliaram que se as abelhas fossem exterminadas, nós teríamos ali uma calamidade nos nossos alimentos, porque as abelhas são uma das principais responsáveis pela polinização. E a polinização é parte de um processo absolutamente necessário para a reprodução das plantas. Se as abelhas fossem extintas, as plantas simplesmente parariam de se reproduzir. E aí então a gente pensa, né, então os animais, os insetos, eles estão agindo, fazendo com que a natureza dê ali o seu segmento. Então, mesmo que nós encontremos animais, no caso, por exemplo, né, André, das baratas, se as baratas fossem eliminadas, nós viveríamos num mundo completamente podre, porque as baratas fazem parte desse processo de decomposição. Então, tira a barata, por exemplo, para ver o que acontece. Seria algo terrível, né? Então, exatamente por causa dessa sujeira, é exatamente nesse local que elas vivem, porque dali elas se alimentam.
né? Pois é, enquanto a gente está convivendo, né, mas os ratos e as lagartixas não comem coisa estragada, a barata come. Esse é o problema. A lagartixa come um inseto. O rato tem ali a sua alimentação. Mas quem vai comer exatamente aquela parte de decomposição? Imagina quantos cadáveres estariam ali soltos na natureza se não houvessem esses animais decompositores. Então tudo tem uma função, a gente só não entendeu ainda. Mas enfim, então como é colocado para nós aqui, para finalizar aqui o nosso estudo, ao olharmos para a natureza, e cheguei até a comentar com vocês isso numa outra vez, se nós olharmos, por exemplo, né, num desmatamento, num incêndio que acontece num parque, e nós tivemos vários incêndios pelo mundo afora, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos na Europa, no Canadá também tivemos, né, em Portugal, um incêndio terrível que teve por lá. Aqui no Brasil, nós sempre encontramos ali algum parque, né, com uma pequena queimada ou uma grande queimada. Imaginemos a quantidade de espíritos que estão sendo mobilizados naquele local. Quanto sofrimento, quanta agitação, quanta perturbação esses fenômenos acabam causando. Mas o que nós vemos ali é que, se as coisas acontecem dessa forma, assim deve ser, embora não compreendamos a sua necessidade e tampouco também os seus efeitos no que diz respeito ao mundo espiritual. Vemos o efeito material, mas não conseguimos compreender o efeito espiritual. Então, meus amigos, o que importa para nós é que tudo se encadeia na natureza, né? E nós estamos aos poucos descobrindo esses mistérios, descobrindo esses ambientes, esses seres, essas forças que agem aqui no nosso mundo. O importante, mesmo que nós não tenhamos uma compreensão correta, ou pelo menos uma mínima compreensão disso tudo, é importante que nós saibamos que tudo está sendo regido por forças espirituais. Mesmo que nós não saibamos quem são eles, qual é o grau de evolução, por que aquilo tem que acontecer. Importante que nós tenhamos essa compreensão. E nós, como encarnados e seres em processo já significativo de evolução, comparados com esses outros seres, é importante que nós colaboremos com a evolução, com o trabalho dos espíritos, causando menos perturbação possível. Então, se nós agredimos a natureza, nós estamos, na verdade, perturbando o trabalho dos espíritos, que atuam pela própria evolução, muitas vezes sem se darem conta disso, e outras vezes agindo de uma forma consciente, de uma forma inteligente para a evolução do nosso planeta e também colaborando com a nossa própria evolução. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós vimos aqui então, nesse nosso item número 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. O nosso próximo encontro, nós falaremos então sobre os espíritos durante os combates. Teremos bastante coisa para falar sobre isso, desde a questão 541, não bastante não, será pouco, não será muito não, até 548. Temos 7 questões para estudar um pouquinho sobre esse momento tão perturbador, né? E nós aqui temos tantas e tantas histórias de combates, de guerras, né? E nós só vemos aqui a parte material. Aliás, essa é uma expectativa que eu tenho, né? Um sonho, um desejo, que nós tenhamos produções aqui no nosso mundo que mostrem a continuidade daquilo que acontece no nosso mundo. Por exemplo, no caso de um combate, essa situação foi mencionada já no livro A Escada de Jacó, psicografada pelo Carlos Bacelli, que falava sobre a Guerra do Golfo, que aconteceu em 2001. Então mostrava ali alguns combates que aconteciam naquela região do Golfo Pérsico, e a partir da guerra, da luta entre os encarnados, o livro mostrava um pouco da continuação daquilo no mundo espiritual, em que os espíritos continuavam combatendo, mostravam ali todas as dilacerações provocadas pelas explosões, homens-bomba e tudo mais. Isso mostrava um pouco disso no plano espiritual. Então eu tenho assim aquela vontade de ver isso, né, na nossa dramaturgia, de ver não apenas uma guerra acontecendo aqui no nosso mundo, porque nós vemos, né, grandes filmes que são
produzidos, né, uma grande produção que mostra ali Segunda Guerra Mundial, mostra a Guerra do Vietnã, mostra conflitos atuais e tudo mais, um soldado mata o outro e fica por isso mesmo. Mas aí a gente pensa, um soldado matou o outro. O que aconteceu com esse outro? O que exatamente influenciava aquele que matou? Qual exatamente ali o cenário no mundo espiritual envolvendo aquela guerra? Então, se nós tivéssemos filmes que mostrassem isso, não apenas nas guerras, mas na própria situação, na nossa vivência em sociedade, isso traria para nós uma riqueza de aprendizado muito grande. Mostrar, por exemplo, um assaltante que comete um latrocínio, e aí então ele matou ali alguém para cometer um assalto e ele fugiu. A história acaba aí, para a nossa visão humana. Mas e na visão espiritual? Quem eram os espíritos que estavam influenciando aquele assaltante? O que aconteceu com aquele espírito que acabou de desencarnar? Nós vimos isso mais ou menos lá no filme Ghost. Ele traz para nós exatamente essa situação. Um indivíduo matou o outro com aquele objetivo, né, de roubar aquele código, e depois mostrou, né, o nosso espírito Sam, lá do Patrick Swayze, continuando a vida dele no mundo espiritual. Então, quer dizer, a visão ali, o tema era um tema romântico, mas quando nós vemos isso na realidade, nós vemos ali uma situação bastante interessante para o nosso aprendizado. Tudo isso, Andréia, né, o passado, o presente, o futuro, o desdobramento dessas ações, dessas situações. Então esse nosso item número 10, os espíritos durante o combate, vai trazer para nós aqui uma prévia, né, algo assim para nos ajudar no nosso raciocínio. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo.